Tava em black. Boa tarde, estamos ao vivo com mais um programa Tudo de Bom. Eu estava aqui abraçando a Cris, beijando a Cris, recepcionando. Então, não sei o que vocês viram aí na TV, mas se vocês viram uma demonstração do quê? De carinho, de amor. Para começar nossa sexta-feira chuvosa. A gente vai falar mais ou menos disso. De amor? Não, não é nada de amor do que a gente vai falar. Será que é o contrário de amor? Paixão, até qual é o limite da paixão, do amor, dos ciúmes, da posse, quando são relações doentias, crimes passionais e feminicídio, que é um assunto muito sério. E aí existe uma diferença aí que a gente vai conversar hoje para vocês também pensarem em casa. Para isso, eu convidei a doutora Neuza Bittar, que é médica e advogada. Atualmente, ela dá aula nas faculdades de medicina legal e também de criminologia. Ela uniu as duas faculdades, as duas formações. Eu também quero falar disso, porque é um exemplo para muitas pessoas. Ela já era médica, uma carreira de 25 anos, e aos 47 anos entrou na faculdade de Direito para aliar, e hoje ela fala que agora ela está completa. Muito bom a gente falar disso, né? Lógico, conosco também, Lena Mello, nossa psicóloga, que eu sempre morro de saudade. Se ela falta uma semana, já sinto falta. Hoje estou sentindo falta de Marcinha Tique, que está gripada. E Cristiane Fatale Elias, a nossa advogada, que vai abrilhantar, tenho certeza, com todas as colocações dela, né? Eu coloquei o post já no Facebook. Se vocês quiserem, podem fazer as perguntas para a gente. Se quiser fazer inbox também, porque não quer se expor, também faz. Eu nem falo que é pergunta, eu vou incorporando no meu bate-papo, tá? Para responder vocês. Muito obrigada, doutora Neuza, por aceitar o meu convite. Quem agradece sou eu, é uma honra. Muito obrigada mesmo. E essa semana teve mais um caso de feminicídio, que a doutora vai explicar de novo, mas foi no término de um relacionamento. Geralmente o marido ou o namorado não aceita e mata a mulher no local que ela tem a maior segurança, que é a nossa casa, né? Que é a casa dela, né? Então, ela está no conforto do seu lar, e é justamente ali que acontecem os crimes. Ligados a afeto, né? Porque em algum momento teve uma relação de afeto com essa pessoa, mas há uma diferença de gênero, né? Ali, quando há uma possessividade, principalmente no caso do feminicídio, do homem sobre a mulher, né? Essa é a diferença do feminicídio, né, doutora Neuza? Quando o crime é praticado em função dessa diferença. Aí tem que analisar cada caso. Eu estava pesquisando sobre o tema. Em um ano, pesquisas revelam que em um ano, em média, 8 casos de feminicídios por dia. É muita coisa, né? E, geralmente, com mulheres menos favorecidas no sentido financeiro, na maioria, mulheres negras, que é o que a gente vem discutindo, não só aqui, mas como no mundo inteiro, como a minoria ela está cada vez mais, sempre foi discriminada, mas a gente não consegue controlar isso, né, Cris? Por que a gente, como é que o ser humano, e a gente não está falando só de Brasil, é lógico que quando a gente fala em países menos desenvolvidos, isso é mais gritante, mas o grupo de risco de mulheres, né, das minorias, mulher, negra, renda baixa, elas são muito mais suscetíveis a crimes, a preconceitos, né, assédios. Nós vivemos num país de uma cultura massivamente machista, né? E nós sabemos a grande dificuldade que a mulher tem no sentido de se colocar dentro de uma relação ou de buscar a proteção, de ter esse seu direito de proteção reconhecido, né? E a mulher acaba se tornando um alvo muito mais vulnerável. Sim. Desse tipo de crime, né? Infelizmente. É o que a gente vê muito num país como o nosso, um país
que tem muitos problemas com relação à situação social das pessoas e, infelizmente, essas pessoas com uma situação social, financeira mais desprivilegiadas são realmente mais vulneráveis a isso, né? Na sua experiência, doutora, é isso? Isso se concretiza realmente no dia a dia? Pois é. Se você for no termo crime passional, isso é uma construção jurídica, né? Porque a paixão que é chamada a esse crime, né, é dada como a motivação para justificar aquele homem traído. Porque existe uma diferença de criação. A diferença, aliás, além da diferença genética, física, hormonal, né? Que o hormônio masculino, ele aumenta a agressividade. E a força, existe, né? uma diferença na criação. Quer dizer, a socialização da mulher é diferente da socialização do homem. O homem ganha um revólver para brincar, a mulher ganha uma boneca, panelinha. Então, ele já, desde o início, ele tem que ser o valentão, o que tem que reagir de uma maneira brutal. E isso vai ficando arraigado, né? E o crime passional que a gente vê, a gente acaba vendo nos noticiários, eles são, na sua maioria, premeditados, né? E com torturas e com coisas que eles estudaram para fazer. Se ele foi premeditado, porque o passional parece que é aquele rompante, né? Na hora faz, Sim. dos ciúmes ou de uma briga que também não justifica. Mas como ele é passional se ele está sendo premeditado? O verdadeiro criminoso passional, isso desde que o criminoso passou a ser o foco de estudo da criminologia, já desde Lombroso, Ferri, é aquele indivíduo de vida honesta, tem um psiquismo relativamente equilibrado, Acima de qualquer correto, suspeita, trabalhador, né? preza a honra, mas ele é classificado como um mesocriminoso preponderante, quer dizer, ele age principalmente por influência do meio, mas ele já tem uma predisposiçãozinha, ele já é meio impulsivo nas reações. Ele pode passar a vida inteira sem cometer nenhum crime. É o mesmo criminoso que mata, é o mesmo indivíduo, desculpem, não é criminoso, mesmo indivíduo que mata numa discussão de trânsito. Aquela situação instigou e ele reage, como a gente fala, em curto-circuito. Na hora que ele reage, não tem autocrítica para segurá-lo. Esse seria o verdadeiro passional. Ele não premedita. E aí ele passa por umas etapas interessantes. Essa etapa onde ele reagiu em curto-circuito. Quer dizer, o Gabriel Tardi fala assim que ele, nessa hora, é diferente de si mesmo. Ele não é aquela pessoa. Quando passa aquele momento, ele para e ele vai analisar, ele volta ao que ele era. E ele vai analisar aquele momento pelo que ele era e fala, não, eu não fiz isso, eu não tive culpa. Aí ele começa a culpar a companheira, que seria a dominadora da personalidade dele, porque ele não é um criminoso, ele não aceita aquilo que ele faz. E ele vai tentar jogar a culpa ou dividir a culpa com ela, porque ele fala, eu não sou assim, alguma coisa me levou. Ele não se reconhece. Ele né? não se reconhece. Ele só vai se reconhecer quando? Quando alguém for contra isso. Por exemplo, ele está sendo julgado, ele é dado como culpado. Aí cai a ficha, ele confessa, ele assume, e ele nunca mais vai delinquir. E é uma coisa interessante. Se você observar, tem aquele que se mata e o que não se mata junto. Sim. Quer ver quando eu falo de passional, eu lembro da novela Gabriela, do Jorge Amado. Aquele coronel, que eu não lembro o nome, casado com a Sinhazinha. Com a Sinhazinha. Não. Ah, eu sei. José Wilker fez o papel. Que quando falam que ela está ali com o dentista, né? Ele vai e ele atira.
E todo mundo achando que ele ia se safar no julgamento dele. Quando ele é condenado, todo mundo esperando que ele fizesse maior ao erro, o que ele fala? Ele admite a culpa, só que ele mantém aquele laço afetivo com ela. O que ele fala? Cada dia que passa, meu amor por ela aumenta. Quer dizer, é interessante, ele não se matou. Mas é como se ele morresse um pouco junto com ela. Agora, tem aquele que premeditou. O que premeditou e fez conscientemente, ele atira e se mata. Quando ele resolve se matar também. Quando ele não premeditou, que seria o caso esse que eu citei, é aquele caso que ele se mata depois, quando cai a ficha. Porque enquanto ele consegue culpá-la, quando ele admite, não, eu fiz, eu matei, ele não consegue conviver com aquilo. E ele se mata depois. E de vez em quando você vê um caso que houve o crime passional, depois acham ele morto dentro da casa dele. Sim, verdade. Agora, horroroso é quando mata os filhos junto, né? Aí precisa de um pouco de psicopatologia, como diria o Guido Palomba, uma pitada de psicopatologia. Este precisa ver qual é o problema mental atrás disso. Perfil de psicopata, né? Porque esse foge de todos essa descrição que você fez até agora, né? Sim, foge. Foge porque o passional verdadeiro, ele é relativamente estruturado. Ele poderia passar a vida inteira sem nunca cometer um delito. Ele não é originalmente criminoso, mas tem aquela potência para reagir sem a atuação da autocrítica que breca nossos atos. Lena, então, de acordo com o que a doutora está falando, quem ama mata, será? Ou se você ama, você não mata? Porque lembra, teve um slogan muito tempo, eu era pequena, quem ama não mata, quem ama não mata, né? E aí, quem ama não mata? Na definição de amor, não. Não. Porque isso não é Sim, uma relação isso não é amor, amorosa, né? Isso é uma relação de dependência. Doentia, outra né? coisa, o que mantém aquela estrutura é uma patologia interna, que a gente chama de simbiose, onde eu me alimento de você e você se alimenta de mim. Quando, de alguma forma, um rompe com isso, o outro pode não dar conta, que é o que acontece, e aí ele precisa eliminar aquilo. Existe até uma patologia chamada despersonalização, onde você temporariamente deixa de ser você para ser a sombra que vai acabar com aquela dor, porque é uma necessidade de acabar com a dor, né? Você precisa sofrer a dor que eu estou sentindo. Começa daí, é um vínculo muito... Por isso que também depois tem o suicídio, muitas vezes, né? Sim, porque você não você também quer acabar com aquela dor. Isso, quando você sai da situação, você não suporta viver com a ideia de que você provocou aquilo, né? É muito complicado. Um caso muito doído. Eu acho isso uma experiência muito sofrida da humanidade, né? Sim. A gente tende a criticar, mas tem muita dor aí atrás. A gente precisa entender isso melhor, né? E geralmente quem comete esse crime, se for investigar lá atrás os outros relacionamentos, a relação dessa pessoa com as outras mulheres também era passional e também era de posse e de dependência? Olha, o verdadeiro passional, acho que é com uma só. Uma só? Acho que é com uma então só. não é uma característica dele, né? Não, então, não. Vai ser com aquela não, de mulher já que ter desperta aquilo agredido outras mulheres, Não tentado tem matar. isso. Não. Ele foi aquele, ele confessa, ele nunca mais mata. Foi o que ela falou, E aí, né? Na realidade, ele não pratica esse crime novamente. Né? Ele não é um criminoso recorrente que vai praticar o mesmo crime sempre. É uma situação pontual. Porque o que a gente pensa, né, que a gente que está de fora, leigos, é que já é um traço da personalidade, que ele devia Mas ser tem assim pessoas, com outras, Renata, com que outras tem mulheres. essa característica. Que estenderam o passional para tudo. Sim. É até interessante, se você analisar a grande maioria dos casos, são pessoas insensíveis, são pessoas torturadoras, dominadoras, que coisificam a mulher, quer dizer, são psicopatas.
E psicopata não tem afetividade, como é que ele age por paixão? Não tem como. É incoerente falar nesse caso isso, né? específico não tem. Não tem realmente. paixão, não tem Mas afetividade. há recorrência nesse caso, porque tanto faz Sim, se eu mato é. 1, 2, Se ele é 10, Mas é por psicopata isso com que todos, o psicopata né? não pode ser considerado um crime passional, porque Não. o psicopata não tem esse sentimento que Isso. gere a passionalidade. Pois é. Isso. E é interessante, porque é difícil a mulher agir assim. Por todas essas diferenças. Mas tem mais uma coisa que vai mudar. Esse negócio passional vai mudar. Porque agora tem a neurociência atrás disso. E já tem estudo analisando a diferença de funcionamento da área ventral pré-orbital, facilitando. Eu tenho o lobo frontal e a parte mais superficial, que é o lobo pré-frontal, que é onde está toda a personalidade, onde está o distúrbio do psicopata. Então, eles observaram que quem tem um perfil mais agressivo tem uma correspondência cerebral de funcionamento diferente da massa cinzenta da região abaixo desse lobo pré-frontal. E eles observaram que esse funcionamento anormal é muito comum no homem. Menos na mulher. A mulher é muito menos, mas não quer dizer que ela não tenha. E eles observaram que aquelas que têm esse funcionamento semelhante ao do homem são mulheres agressivas. Então, muita coisa vai mudar. Porque, com isso, você vai saber, ele é passional ou ele tem algum outro problema. Então, quando as pessoas começarem a namorar, já tem que pedir um exame desse, né? Já vai pedindo Já pra várias eliminar, coisas, né? já para eliminar, porque vai saber. Tem como, Leninha, você prever isso? Porque vamos falar do outro lado. A gente está falando do criminoso, que cometeu o crime. Mas e a mulher que foi vítima disso, né? Tem como você detectar e falar, pera, opa, isso aí não está normal. Se tivesse, ela não morreria disso. Né? Será? Porque as mulheres, a gente vê tantas mulheres que são espancadas, aí vão na delegacia da mulher, elas dão queixa, elas voltam, ele convence, ela volta para a delegacia da mulher, ela retira a queixa, volta para o lar. Eu não sei se... Mas ela não imagina que ela vá ser morta por causa disso. Será? A gente que convive com medos... Bom, o que você acha? É a tua área. Doutora. Não é minha área. Eu tô Estamos aqui agora avaliando. analisando a mulher, porque essa mulher também tem essa característica. Ela vai, muitas vezes ela não dá queixa, e ela, É pior. ela apanha, que é pior. Outras vezes ela vai dar queixa e retira a queixa. Não, hoje não mais. Né? Agora não pode mais, permite mas historicamente é assim, porque hoje até você nem precisa dar queixa, seu vizinho pode dar queixa, né? Também por denunciar isso. Mas não é muito regra. A mulher sabe, ela sai, tira o time de campo, sabendo que ele pode ser agressivo a esse ponto, né? Pois é, toda vez que a discussão vai para esse lado, eu lembro de uma coisa que eu ouvia, que eu achava o fim do mundo. Aquela mãe que fala para a filha vai queixar para a mãe. Eu acho que meu marido tem outra. O que ela fala? Finge que não vê. Exatamente. E a mulher continua fingindo que não vê, fingindo que não percebe, e ela acaba achando que ele não vai fazer. Ou tem aquele outro lado, é a síndrome de Estocolmo dentro de casa, né? Sim, sim. É aquela mulher que convive com o agressor e que Vicia nisso. Vicia nisso. e Né? que estabelece um laço afetivo e começa a justificar a atitude dele. Eu acredito que, a não ser que ele já tenha tido alguma reação muito violenta, aí ela sabe que ele pode matar. Eu acho que muitas vezes ela acha que Eu ele também não chega a acho isso. que ela tem vai esse acontecer, controle, porque não justificaria de outra forma. Você sabe que você vai morrer, não faz sentido, Nossa, mas tem tantas né? questões. Tem as questões financeiras, tem as questões de dependência mesmo, tem as questões psicológicas da mulher, que não dá nem para a gente explicar, que é a culpa. A mulher, muitas vezes, sofre assédio e se sente culpada por ter despertado isso no homem, ou despertado a raiva no homem. E às vezes ela até participa de uma forma semiconsciente. Então ela vem de uma estrutura familiar que age de uma determinada maneira, né? Aquela vítima provocadora,
bate se você é homem, pronto. Isso, existe mesmo. Também. Mas ela não faz, ela não... a coisa não é consciente. Ela aprendeu a lidar daquela maneira, é uma família que já tem vítimas, pessoas que se habituam a essa situação de vítima. Agora, o pior é que quando ela procura alguma ajuda, a polícia, o judiciário, ela sabe que depois, ele até amansa. A reação é pior depois. Sim. Dele. Então ela tem um certo receio. E quando tem ameaça é um crime de pequeno potencial ofensivo. Né? Só que tem uma coisa, ela não é valorizada como devia, esse crime não é valorizado como devia, porque ele antecede aquele crime mais grave, que é o homicídio. Tá, então... Na ameaça você não tem muita coisa a fazer, a doutora que pode... Mas nem sempre quem não ameaça, porque não vai... dos dois lados, né? Você pode ameaçar e nunca fazer, mas você está se submetendo a essas ameaças, porque isso aí também está te atingindo, isso aí também é uma agressão. E isso você... é um controle né? Uma posse que você não tem sobre o outro, né? Tem que ter... E o outro lado também, a pessoa que não dá nenhum motivo, indício, né? Nenhum indício, e aí acontecem esses crimes. É engraçado, às vezes você vê casos em que as mulheres passam por esse tipo de situação, registram a ocorrência, conseguem a medida protetiva e usam essa medida protetiva contra o companheiro, continuam residindo na mesma casa que o companheiro, sabendo dos riscos que correm, mas porque acham que nada vai chegar às vias de fato, usam a medida protetiva como uma forma de controle do companheiro. Olha, eu vou permitir que você continue aqui, porém eu tenho uma protetiva. Qualquer coisa que você faça que me desagrade, eu chamo a polícia e você é retirado de casa com a polícia. Aí fica aquela relação doentia, né, entre a vítima e o seu algoz, né, e o acusado. Então, é uma relação muito complicada, viu, Renata? A própria legislação, quando te dá esse direito à proteção, né, que é a Lei Maria da Penha, hoje oferta às mulheres, né, de se proteger contra o seu agressor, ela também permite essa utilização totalmente desviada da proteção, né? E também, a partir do momento que, em alguns casos, você consegue a medida protetiva, muitas vezes a própria justiça, ou dentro do âmbito policial, mesmo das delegacias de polícia, não enxergam essa situação, eles depreciam a mulher, não valorizam realmente a situação como ela deveria ser valorizada. Quantas vezes você vê que mulheres deixam de registrar a ocorrência porque são ridicularizadas, sofrem preconceito, né, dentro das delegacias e acabam se tornando vítimas desses... O que ela fez para despertar isso nele, essa agressão? Né? Eu acho que a sociedade, e principalmente as mulheres com as mulheres, ainda é assim. Sim. Né? Ainda é assim. A gente vê discursos quando acontece estupros. Eu li uma pesquisa dessa última vez que teve aquele estupro grupal da menina. A maioria que condena esse... A maioria que condena a mulher, nesse caso, é a própria mulher. Sim. É a própria mulher. Que condena a roupa que ela veste, os lugares que ela frequenta, o jeito que ela toma, né, que ela conduz a vida dela. É lógico que vai ser um risco para qualquer um. Dependendo com quem você anda, o ambiente que você anda, isso vai ser para a mulher ou para o homem. Mas o preconceito com a mulher e o olhar de julgamento, de ridicularizar, é muito maior na mulher do que para o homem. Porque não adianta você criar esses instrumentos de proteção, enquanto culturalmente nós somos extremamente machistas, né? Essa é a visão da sociedade. Então a mulher é sempre a maior culpada, né? Agora, quando a gente fala em crime passional, a porcentagem é maior mesmo? O homem mata mais que a mulher? Muito mais. A mulher é uma percentagem mínima. Porque não é da índole da mulher também, né? Nem biologicamente. Até porque ela gera
filhos, né? Homens A e afetividade mulheres, é né? diferente, É outra né? coisa, você tem outra visão, né? Mesmo com a TPM, né? Sim. Mesmo a TPM que deixa a mulher Eu enfurecida. até brinco com meus alunos, o homem mata, até pelo efeito, a parte hormonal. É só você observar pessoas que fazem uso de hormônio masculino para desenvolver musculatura, cometem crimes com uma agressividade maior. Ficam mais agressivas, A né? mulher, não quer dizer, ela não mata fisicamente, mas às vezes ela mata de outra maneira, ela é mais refinada, através jogando os filhos contra ele. sim, Existe uma outra maneira de proceder da mulher. Psicológico, Né? De vingar e de agredir, eu né? até falo, ela não quer que ele morra. Ela quer que ele fique humilde, mas não quer que ele morra. Transformar ele. Ah, não, você quando faz picadinho dele, que leva a pé da letra, tudo que ela falou, vou fazer picadinho de você, e faz, né? Não, e você comentou sobre a vitimização. E isso é uma coisa que pesa muito, porque a mulher ela sofre essa vitimização, que a gente chama de secundária, quando ela passa na delegacia, quando ela passa no judiciário, ela é vista com... ela é alvo de chacota, você deu mole se foi um caso de estupro, ou você colocou chifre nele, e aí vai. Né? Até o ato de ir até uma delegacia é complicado para a mulher, é Tem uma constrangedor, coisa né? que eu acho pior. A sociedade vitimiza ela pela terceira vez, que é a vitimização terciária. Porque ela fala assim, se eu fosse você, eu não iria, porque agora é que ele vai revidar. Não vai adiantar nada. E aí ela não denuncia. Quer dizer, realmente, saindo do caso de homicídio, que aí não tem jeito, toda aquela violência que muitas vezes antecede, nós não temos a ideia real da proporção dela. E uma coisa, a gente na área médica sabe, não é só em classe baixa. Não. É que a coisa é maquiada. Eu A acho que as classe alta, pessoas né? da A classe classe alta baixa, elas denunciam mais. Sim. As pessoas de uma classe mais alta, elas têm mais Mantém vergonha. sigilo, né? Elas vivem sobre o manto da imagem. Vamos manter a imagem, é bom que ninguém saiba, e acabam denunciando menos. Por isso que o índice na classe social mais alta parece ser menor, mas não é. Não é, a drogadição caminha no mesmo, o alcoolismo, tudo caminha nessa máscara, né, social. As Existe, drogas também é uma incrível. justificativa, né? Muitas vezes nos casos, né? De, ele usava drogas, ou remédios, ou drogas mesmo ilícitas, né? Você diz o quê? Para justificar o Justificar crime? um crime. E aí teria que analisar cada caso. Não sei, Porque teve uma vez eu É vi um uma forma documentário... de minimizar De a tentar pena? atenuar É, a pena, de- né? é. Mas é por isso que existem os exames, né? Todos os exames sim. que são feitos. E que não tanto deveria na ser também, vítima porque se matou, quanto matou. no- Independente se estava drogado, pior, já cometeu outros crimes, porque também estava usando droga, né? Sim. Uma vez eu vi o documentário daquele advogado, que agora eu não lembro o nome, que eu lembrei só disso agora, devia ter pesquisado antes de vir, que teve aquele caso, eu era pequena, eu lembro que eu ia para o Rio, meus pais me contavam, da Niemeyer, da Avenida Niemeyer, Sim. né? Sim. E o advogado absolveu o criminoso, né? Naquele caso, né? E eu acho que uma das coisas que teve essa coisa, antes tinha muito essa da honra, né? Sim. De você, como é que é o Defesa nome? da honra. Em defesa e da depois honra. virou relevante valor. Relevante valor moral, Não. Violenta emoção. Violenta emoção. Violenta emoção. sim. Quer dizer, foi substituída a coisa. E isso é coisa dos advogados, né? Que vão criando para Todo o absolver o réu. sistema, a maior parte é composta por homens, né? É aquela história, a violenta emoção, que realmente o passional, ele passa. Age sobre Sim. violenta Passa, emoção. passa. é. Explica o ato dele? Explica.
justifica? Não. Claro, É essa verdade. questão. Explica, você entende, você porque, entende, né? mas- Quantas vezes a gente não. Eu brinco, às vezes subiu. Tem amigo que fala, a Mara que fala, o que é? Subiu o quente em você agora? Sobe um quente, o que não sobe é físico, não é? Sim. A raiva, Excesso de alguma. É adrenalina, física você mesmo. É físico produz mesmo. muito. Mas já pensou se toda vez que a gente sentir um quente subindo, você sair cometendo um crime, né? Então, realmente, é isso que a doutora falou, de ter uma predisposição, um dispositivo que estava ali, de repente, até quietinho, adormecido, ele pode ser. Ele pode ter aquela reação numa briga de trânsito. Sim. Quer dizer, não é só. Numa relação Agora, entre. uma coisa que eu acho que precisaria ocorrer. Tem que sumir com a palavra passional. Ah, eu também acho. Ela provoca nas pessoas, ela dá uma motivação plausível. Sim, sim. Todo mundo consegue entender e até pensar, será que eu no lugar dele não faria a mesma coisa? Exatamente. E isso melhora muito a situação daquele cara que matou. Eu entrevistei uma vez uma juíza aqui em Santos e ela falou para mim, e depois eu pensei, eu falei, eu também. Ela falou para mim, eu nunca roubaria, porque não é da minha índole, né, dos meus valores, dos meus princípios, mas eu não falo que eu nunca mataria, porque ela é por conta da experiência dela ali como juíza, mas no meu caso é verdade, porque se faz alguma coisa com os meus filhos, eu mato a pessoa, né? A gente não sabe o que vai dar na cabeça de uma mãe se vê ou se Sobre forte emoção. eu acho sobre forte emoção. Não, essa coisa do matar é uma incógnita ainda no ser humano, né? De você acabar com a vida do outro, né? É um mistério ainda na vida. É lógico que tem esses casos da pessoa que já tem um comportamento agressivo, do psicopata, mas essa coisa do matar é o quê? É insegurança? É coragem demais? É fraqueza demais? É dor demais? É raiva demais? Tudo que os sentimentos são inerentes nossos, né? Então é muito complicado e é muito perigoso isso. Por isso que é difícil a gente falar disso, né? Porque Você não sabe se você seria capaz de matar. Quem de nós pode dizer aqui, eu seria incapaz de matar para me defender? Não, para me defender a minha vida, eu seria capaz de matar. E até permitido isso. Não é permitido Sim, isso. Em legítima defesa, legítima né? defesa. Você cometeu o ato em legítima defesa. Por isso que a gente nunca pode dizer jamais, né? Quando você vai defender um ente querido ou sua própria vida. Mas é completamente diferente. Mas é diferente. A E é motivação justamente é isso que a outra, doutora né? falou, de eliminar essa palavra passional. Porque o que acontece hoje, os homens que matam, eles estão colocando, né, estão crescendo nesse sentido, colocando a mulher como uma coisa, na verdade, que despertou isso nele e ele se acha no direito de matar. Não, como a doutora né? falou, né, essa nominação crime passional é como se fosse uma desculpa para o crime. Sim. Né? Estou desculpando porque foi um crime passional, um crime movido, né, pelos valores morais, sob forte emoção. E aí, numa sociedade machista, não é muito mais fácil se desculpar um crime com essa motivação? As outras Obviamente. mulheres mesmo têm uma certa... Sim. Já tem um olhar mais benevolente. Né? A questão de que a sociedade é que permite esse olhar. Isso é uma questão muito mais social do que individual, pessoal. Eu, se eu for olhar exatamente a minha vivência, não me permitiria fazer isso. Eu não daria conta de jeito nenhum. Mas socialmente é muito mais permitido do que pessoalmente. Né? Cada um de nós e o conjunto. A massa é diferente do indivíduo. E essa massa toma conta na nossa cabeça no sentido Muitas do machismo, porque dá ao homem o direito, não, eu posso fazer isso. Porque quando eu ouço esses relatos desses crimes, essas notícias, parece isso, eu posso fazer isso, vou fazer isso mesmo, porque eu fui o provedor da casa, ou eu dou dinheiro para ela, ou eu sustento, sei lá, N motivos que não existem, que não justifica, e ele tem esse poder, eu posso fazer isso, e mata. O que nos passa é isso, que tem a mulher como uma coisa mesmo, né? E a sociedade vai me perdoar, né? Eu posso fazer porque eu vou cometer o crime e a sociedade vai me perdoar. Bom, eu vou para o intervalo e na volta eu vou começar até com a Lena, porque a Cris falou, e eu tinha colocado no meu post também, que é uma coisa que a gente pode não prever quem vai matar, mas relações doentias a gente consegue identificar se você está vivendo uma relação doentia, se você
Inclusive, se você, como a doutora Neuza falou, da síndrome de Estocolmo, se você realmente não está viciada, né, e dependente daquela relação também, dependente afetivamente daquela situação doentia. Como identificar isso? Já volto. Isso, faz sentido. Várias coisas no intervalo e eu estou adorando isso. E já vou explicar porque a gente está conversando para vocês dessa vez. Nossa Senhora! A pessoa falou do quê? Como? Assim, ó, sabe o que? A gente está conversando sobre o quê? A gente está conversando sobre neurociência. Doutora Neuza já começa a me avaliar. Como que essa pessoa conduz o programa há 13 anos e fala assim no microfone? A neurociência deve explicar, doutora. Antes da gente continuar no nosso bate-papo, deixa eu agradecer a Cotton R, que me veste hoje com esse casaco quentinho, que possibilita, inclusive, nesse dia gelado, a gente colocar um vestido. Esse vestido é de manga comprida, mas mesmo assim é um vestido. E a gente coloca um casaquinho e fica quentinha. Então tem um monte, assim como esse. Pode tirar essa pele também. Pode tirar e só deixar a jaquetinha, assim. Mas é que a pessoa gosta de um pelo, né? Como que eu vou tirar a pele? Então, bom deixar. A Cotton R tá com várias roupas, assim como esse vestido da Farm, que dá para a gente colorir o nosso inverno, sim. Não precisa ser cinza, preto, marrom. Dá para ser verde, dá para ter abacaxi, né? Dá para a gente colocar bota. E aí a gente coloca a bota agora no inverno e coloca a sandalinha no verão. E aí esse vestido fica para sempre na sua vida. Tá? Agradecer meus cabelinhos. Hoje eu fui hidratar e fazer cacho, porque agora sexta-feira eu faço cacho nos cabelos, que eu gostei disso. Hoje a Sabrina que me arrumou, hidratou e pensou nele para deixar ele bonito para vocês. Até as unhas fiz hoje, um dia de mocinha, sexta-feira. Mandar um beijo para a Suzy. É gostoso quando a gente vai para esses lugares, porque a gente vai com esse propósito de deixar, né? Eu venho aqui para deixar ficar arrumadinha para vocês. Mas é tanto carinho que você recebe, essas pessoas, troca, tanta conversa, né? A Suzy, eu aprendo tanto com a Suzy, quando eu vou lá fazer as unhas, a Suzy eu adoro. A Suzy tem 70 e poucos anos, é maravilhosa, ela vai me matar, que eu falei isso aqui na televisão. Incrível, namoradeira, sabe? Ela fala várias... Então, eu adoro. Adoro a equipe do Cláudio Piavesano. Obrigada por todo o carinho. E hoje eu converso, hoje a gente tem alguns assuntos. Terça-feira foi Dia dos Namorados, a gente viu a timeline das pessoas todas bonitas. Eu acho lindo, acho tão legal, porque as pessoas estão ali. De repente, na hora que ela pega uma foto para colocar do seu namorado, do seu marido, e ela vai escrever alguma coisa, ela até descobre escrevendo coisas que você nem fala no dia a dia para a pessoa, e você usa as redes sociais para fazer. Eu acho bem bonito. Contraponto isso, a gente vem aqui e fala o quê? De crime passional. É paixão ou não? Você mata, amor, a gente é quem ama, mata, não mata. E o feminicídio também, que a gente falou no primeiro bloco. E para isso eu convidei a doutora Neuza Bittar, que além de médica é advogada e dá aula nas faculdades hoje de medicina legal e também de criminologia. Junto conosco, lógico, as parceiras do meu time, Cristiane Fatale Elias, advogada, e Helena Mello, psicóloga. A gente estava falando sobre neurociência no intervalo, mas antes disso, porque eu até quando apresentei a Neuza, falei que você escolheu fazer direito depois de 25 anos de formada, aos 47 anos. Isso também é um exemplo hoje para muitas mulheres, é um exemplo hoje para as pessoas saber que a idade na verdade, é só uma contagem de tempo e que você pode aproveitar esse tempo para você e para o mundo e para a humanidade, né? Sábado passado eu dei uma palestra sobre propósito de vida e nos negócios, junto com a Adriana, dona da de casa, o Jeff do The Rose e o Rodrigo Vaz, que tem uma empresa que capta recursos para projetos sociais. E como é difícil as pessoas encontrarem o seu propósito de vida, né? É muito difícil. A maioria não encontra. Eu estava conversando, não sabe ainda. Uma vez eu perguntei para a Lena até o que está indo mais nos consultórios, o que mudou? Você falou que antigamente as pessoas iam mais com questões amorosas e afetivas. E hoje as pessoas estão indo mais em busca delas mesmas, né? De quem eu sou. Como é difícil. A gente parece que é uma coisa simples, mas nós não queremos mais só passar por essa vida, né? Graças a Deus. Graças a Deus.
a base de você poder caminhar na vida é você entender quem é você para você, porque é a partir dessa lente que você começa a encontrar caminho. Senão, é aquela história de que vento, para quem não sabe para onde quer ir, não vai para lugar nenhum, né? E depois de 25 anos de carreira, como médica, você ingressou na Faculdade de Direito e agora você nos relata, né, antes de começar o programa, que foi a melhor coisa que você fez na vida, né? Pois é. Lógico, eu só exerci medicina na vida. Mas me faltava alguma coisa. Foi um complemento, né? E aí eu fui fazer a faculdade de Direito, o que foi muito interessante, porque eu já fiz com maturidade, eu aproveitei demais. Incrível. Foi Visão, a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Eu consegui corrigir uma série de coisas. Primeiro, eu tinha muita preguiça de escrever. E no Direito você aumenta seu vocabulário. Você começa a ter uma visão mais holística do ser humano. Aquela história na medicina, eu vejo o lado bom dele, porque a doença é como se desculpasse todo o lado ruim dele. E no Direito você vê o outro lado, o lado perverso, o lado pior do indivíduo, né? Como ele... Manipulador. Como ele realmente é, né? Como ele realmente é. E isso me possibilitou voltar à carreira universitária, porque no começo de formada eu dava aula, dei aula na Uniluz vários anos, mas aí eu não conseguia conciliar, porque a minha especialidade é cirúrgica. E o Direito também me deu a possibilidade de eu voltar, além de voltar à carreira universitária, voltar em outro sentido, porque a idade vem e a minha especialidade é cirúrgica, ficar 5, 6 horas numa mesa cirúrgica já estava ficando complicado, porque a idade você cansa mais. Então, eu acho que o principal é você ter coragem de reciclar, de adaptar a sua vida à sua nova realidade, à sua novidade, aquilo que você adquiriu. Sim. Então, porque os talentos que a gente vai recebendo ao longo da vida, eles podem ser utilizados em outras profissões, uma outra forma de colaborar com o mundo. Isso eu acho muito legal. A gente desenvolve talentos a partir da vida. Sim. Que quando a gente se formou lá, não era a mesma... Né? Eu acho que eu não direito vi o oferece mundo da mesma muito forma. isso, sabe, Helena? Eu digo que direito é uma faculdade muito democrática, porque ela aceita você em qualquer idade. Nunca é tarde para você. A maioria das profissões cursar humanas. a faculdade de direito, né? Psicologia também tem muito isso, e aonde a antiguidade é posto, né? Quanto mais velho você for, mais experiente você é, mais você tem facilidade de adquirir os conhecimentos, né? E eu sempre falo para as pessoas, a faculdade de Direito é uma faculdade que não tem idade, você pode cursá-la a qualquer tempo. E quando eu fui fazer, eu pensava em parar a medicina, mas com uma certa folga. Só que eu voltei para a carreira universitária e voltei aqui pelo Santa Cecília em 2004. Só que as portas se abriram de uma maneira diferente, porque eu já tinha experiência, eu já tinha nome. Foi quando eu peguei para dar aula em curso em São Paulo. Aí eu antecipei minha parada da medicina. Eu ia parar lá por uns 35 anos de formada. Parei um pouquinho antes, porque eu não podia deixar, ignorar aquela porta aberta, que era a minha chance de ter outra carreira. Então eu fico feliz, porque eu tive a chance de ter uma segunda carreira. Isso é muito bom. E aliás, duas, né? Com a medicina legal, né? E também com a criminologia, né? Porque a criminologia, inicialmente, ela focava muito ao criminoso. Então, quem tem a formação médica consegue transitar pela criminologia com mais facilidade. Apesar de que hoje há um certo domínio das teorias sociológicas, mas jamais conseguiram derrubar as biológicas que estão ressurgindo agora através da neurociência, com melhores exames para analisar a área cerebral, porque antes era assim, cérebro está de um lado, mente de outro. Hoje eles viram que não. Existe uma coisa do cérebro que nós não sabemos, que está ligada a certas doenças. Parece que na esquizofrenia já acharam alguma coisa. Verdade. No psicopata já tem muito estudo desse lobo pré-frontal. Então,
É uma coisa que está assim aflorando. Então é instigante, é lindo de ler. É, Não, realmente se a gente for ver, incrível. Outro dia a gente É falou, outro dia, como que foi daquela síndrome que a gente achou que a gente tinha, Cris, mas aí a gente viu que a gente não Síndrome de tinha. burnout. Burnout. É. A gente achou, a gente começou aqui a ticar a síndrome de burnout, eu e a Cris. Nós temos certeza. Eu tenho isso, eu tenho isso. Aí, pronto, estamos lá. E a síndrome do burnout, ele é o quê? Queima os neurônios mesmo, né? Então, imagina, a gente não tem nada disso. Não sei, ainda tenho minhas somos dúvidas. um pouco atrapalhada e atarefada, mas mas eu quis, de novo, conversar com a doutora, abrindo o segundo bloco dessa maneira, se explicando o porquê, inclusive, que ela está hoje aqui conversando com a gente, mas eu quero que volte mais vezes, porque ouvindo falar, eu já começo a ver assim, nossa, mas é importante a gente falar disso também, abordando outras áreas também, né? Hoje o nosso assunto é crime passional, mas é por isso que ela está aqui, pela especialidade dela e pela experiência dela. Agora, eu falei que eu ia falar nesse bloco sobre relações doentias, que a gente falou também. Porque quando a gente pensa em crime passional, a gente já acha que a relação era doentia. E não necessariamente. Era doentia. Não tem como. Não tem como você ter uma você pode relação... ter uma passagem inicial, boa, quando depois... você se apaixona. Se apaixonar significa mesmo ficar doente pelo outro. Porque cega. Né? Então, você pode ter uma passagem, mas isso é uma passagem. Isso não pode permanecer ao longo da vida, porque você desestrutura a tua individualidade. E a individualidade é fundamental para você ser você. Uhum. Então, num relacionamento, você contribui com a tua parte, o outro com a parte do outro, e se cria uma terceira entidade, né? Uhum. Agora, uma pessoa que vive só para o outro, ela é doente. É doente. Sim. Como que você identifica que está numa relação doentia? Quando você não consegue respirar sem o outro, quando você não consegue tomar uma decisão na tua vida que não que você precisa ouvir o outro e precisa que o outro dê o ok. Quando o outro legitima as tuas decisões e as tuas necessidades. Ah, não, vai mesmo, começa assim. Daqui a pouco você não tem direito a querer nada, escolher nada, e o outro passa a determinar os teus caminhos. Isso é uma relação doente. Tá? E nunca é doente só de um lado para o outro. É sempre doente dos dois lados. A relação que é doente. Se esta pessoa, numa outra relação, ela pode não desenvolver esse lado. É quando juntou aqueles dois. Agora, juntou, isso é uma grande questão, né? Quando junta a fome com a vontade de comer. Né? Quando a culpa não é de um só, né, Lena? O outro necessariamente precisa contribuir para que isso precisa estimular, né? E o outro precisa, porque é a mesma coisa, são só os dois lados da moeda, mas a moeda é uma só, né? E isso não quer dizer que essas relações doentias vão não levar à morte, né? Óbvio. Mas quantas relações que existem dessa maneira, né? Chega um momento que você não consegue respirar mais. E é outro tipo de morte, Renata. É outro tipo de morte. Morte dos seus desejos, da sua verdade, da sua liberdade, do seu direito de ir e vir, da sua felicidade. E muitos relacionamentos são assim e há essas justificativas o tempo inteiro, né? Quando toda relação justificada, ela é doente, porque... Tá na cara, você está justificando que é porque tem alguma coisa ali que você quer encobrir. Em geral, a gente encobre mesmo. Mãe encobre coisa de filho o tempo inteiro. Para a família, você encobre, né? Isso, principalmente quando está ligado a uma questão de dependência química. Eu não sei como é isso para o direito, mas assim, na psicologia, todo dependente químico, ele tem um codependente que ajuda a manter essa história funcionando. Então, essas relações... elas são perto dessa dependência química. Se algum deles se permitir, vai desenvolver uma dependência química. Porque o cérebro, tudo lá é uma coisa só. Não faz diferença se é uma experiência externa ou interna, para o cérebro é a mesma coisa. Na sua experiência, doutora, quando chega um caso desse, né, de um feminicídio, de um crime passional, de um assassinato, existe essa curiosidade de falar... Vamos analisar o que levou essa pessoa a cometer isso? Pro lado do direito, nem tanto, né? Porque matar é crime. Tá.
a motivação, ela só tem um atenuante no caso da violenta emoção. Para a criminologia que interessa. Porque a criminologia, ela tem uma visão diferente. Será que essa punição resolve? Ela faz todo sentido. Pois é. Porque todo indivíduo que é preso, que cumpre uma pena, ele é estigmatizado. Sim. Ele passa a ser visto como criminoso. E é interessante, mesmo que ele seja preso por acaso, trocaram, o retrato falado falhou, porque falha. Acontece, sempre fica aquela dúvida. Ele passa a ser estigmatizado. E ele, mesmo que queira sair daquilo, Não consegue. ele não consegue, porque ele começa a ser visto como criminoso. E aí ele desencadeia a carreira delitiva. Quer dizer, a criminologia, ela se preocupa mais com esse outro lado. Não é punir mais, é punir melhor. Sim. Como é que nós podemos atuar? Qual é o papel da sociedade nisso tudo? Hoje, os olhos da criminologia estão voltados para a sociedade. Porque aquele criminoso, ele é membro da sociedade, ele é membro daquela comunidade, ele se formou ali. Qual foi a responsabilidade dessa sociedade? Será que nós todos não temos que mudar? E a intenção do punir, né, principalmente no direito penal, a gente deixa, isso fica muito claro. Punir deveria ser recuperar. Né? E a gente sabe, nesse caso das penas criminais, você vai cumprir uma pena para sair de lá uma pessoa recuperada. Só que o nosso sistema prisional não recupera ninguém. Inclusive, né? tem criminosos e a criminologia comandando de dentro da cadeia, né? Sim, mostra muito isso. Pelo contrário, nosso sistema penal, ele piora a pessoa. Normalmente a pessoa sai mais criminosa do nosso sistema piora as prisional pessoas. Sai mais requintada, sai né? mais requintada. O criminoso, o psicopata principalmente, que é totalmente articulado, inteligente, estrategista, ele, além de comandar de dentro da cadeia o crime, ele manipula as pessoas para criar mais grupos criminosos dentro da cadeia também, né? Então, as facções. As facções. Agora, a sociedade está doente, né? Nessa experiência sua profissional, a gente adoeceu, está mais doente hoje? Ou a gente conversa mais sobre isso, fala-se mais sobre isso, pesquisa-se mais sobre isso? Não, hoje se fala mais. Agora, o que precisa, eu acho que tudo tem que ser revisto. Porque eu acho que nós saímos de uma situação de extremo machismo, mas também nós não podemos encarar como uma revolta, como uma situação de extremo feminismo. Sim. Nós temos que achar o meio termo agora. Eu acho que é a hora do meio termo. A virtude, né, está no meio termo. Mesmo porque as feministas já tiveram seu papel lá atrás para quebrar isso. É lógico que ainda tem, a mulher ainda sofre muito, sofre preconceito, sofre julgamento, sofre menos-valia, né? Elas são menos valorizadas, sim, hoje que os homens financeiramente, na carreira corporativa. Pode ver a doutora mesmo falou, quem comanda, mesmo no direito, a maioria é homem. Né? Então, quem vai ditar as regras, quem vai mudar tudo. No nosso comando também, no comando de um país, a maioria é homem também. Então, ainda tem muito. Agora, é um retrocesso das feministas hoje, né? Na verdade, elas têm que aproveitar o que conseguiram para estruturar isso que precisa ser estruturado, né? E não começar de novo a rasgar o sutiã, a deixar a axila né, crescer. Não é isso, né? Porque a gente tem as nossas, inclusive hormonais, diferentes dos homens. A gente tem que entender. Isso não vai nos deixar menor ou não. O que a gente precisa é esses direitos iguais. Né? E entrar num equilíbrio de análise. Nem tanto o homem como agressor e nem tanto a mulher como vítima. Porque
porque a mulher também se coloca nesse papel de vitimizada. E a quanto mulher mais manipula ela fizer, também ele com esse estimula mulher o manipula. machismo. Justo, E ela acha que é o que alimenta. E ela É o acha que que está alimenta o machismo. manipulando Quem dessa maneira educa o vitimizada. homem é a É mulher. isso que eu E digo. por que o homem é machista? Porque ele é fruto de uma De uma educação cultura machista, educacional de uma cultura onde a mulher machista. diz, Sim. a mãe diz, olha, não chora, olha isso, A própria olha, faça mãe aquilo. fala, você não vai namorar com aquela menina, olha que é tão Isso, namoradeira, olha a postura dela, olha não sei o quê. nossa. Quero que você namore com uma princesa, uma menina que foi... Não é? E isso você está incutindo no homem. Como é A que você quer cultura mudar a machista cultura de uma é- sociedade se você Sim. não muda a forma com que você educa essa Justamente. sociedade, né? Muito obrigada, doutora. Adorei essa participação. Quero mais vezes, com outros assuntos também, porque a neurociência, que é o que você está estudando hoje, é uma coisa que a gente já fala tanto, né, aqui, e não como especialistas, mas Sim. assim, como curiosa de algumas situações, e que a neurociência nos explica muito, né? Principalmente nessas pesquisas hoje das nossas diferenças, né? Da gente entender os diferentes. Muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada, Cris. Muito obrigada, obrigada. Leninha. Vocês em casa. O programa Tudo de Bom é um programa feminino, não feminista. É um programa que discute, lógico, o universo feminino. A princípio, é lógico que a gente, é um programa de entretenimento, a gente tem vários assuntos. Mas quando há essa questão de crimes ainda relacionados de domínio machistas, né, do homem com poder sobre a mulher, nos choca muito. A gente tem que discutir isso, porque, infelizmente, as classes menores, né, com menos poder, no sentido, como eu falei, mulher, baixa renda, negros, a gente acaba... as pessoas acabam sentindo isso, a sociedade sente essa injustiça, mas isso se dá a tudo. Pode ser até o motivo de uma discussão, da abertura de uma discussão, mas isso se dá a todo tempo, com a sua vizinha, com a sua filha, com a sua mãe. Então, ficar de olho nisso, da gente viver, da gente tentar, pelo menos, deixar essa sociedade menos doente, né? A gente não se acomodar com isso. Não, mas a vida está assim mesmo, as pessoas estão loucas mesmo, as pessoas... É o machismo mesmo, Não pode, né? Já pensou se a gente se acomodar sempre, o tempo inteiro, com tudo que nos vendem e a gente compra, né? Então, tentar mudar. Está errado. Tem agressão? É errado. Independente da classe social, independente da que outra pessoa fez, tem agressão, é errado. Outro dia, eu tenho que acabar o programa, mas uma coisa que me chocou muito essa semana, eu não queria nem mais ver, foi o menino pedindo um prato de comida. Quantas vezes a gente não fez isso em algum lugar, que comprou a comida num restaurante para dar para o menino, e o rapaz no shopping quis dar a comida para o menino, e veio segurança, numa agressividade, não deixou o menino. Imagina o constrangimento do menino, ele já está ali pedindo comida, o constrangimento dele de ser agredido pelo segurança, que também eu ficava olhando, mas também como que esse segurança foi criado, né? Qual o papel dele naquela instituição, né? Naquela instituição, mas também o que ele... Tá tudo doente, Justo, né? Está tudo doente. Ele também agiu de uma maneira... preservando, ele ataca o ser humano, que é o objetivo de tudo. Né? Foi muito triste. Foi uma cena que se repetiu várias vezes na TV. Mas aquilo que a doutora falou, se explica, mas não se justifica. Né? É isso que a gente tem que analisar sempre. Mas tem que analisar, porque é uma sociedade doente. Sim. Então, o segurança é fruto de uma sociedade doente. Não justifica, mas está tudo errado. Né? A pobreza está errada. A criança também pedir comida no shopping também não deveria ser assim, porque ele deveria ter condição de estudo, ele deveria ter dignidade, uma família com dignidade, com as necessidades básicas, e a gente não tem isso, né? É um país totalmente desigual. Então, é isso que a gente tem que olhar. Tá bom? Já estou indo embora. Tá? Muito obrigada. Ninguém entende nada. Quando acaba o programa, que eu estou aqui falando com elas, que eu não quero largar eles, aí aparece quem? Entidade Alessandra. Ali, para quê? Para me mandar embora. Gente, muito obrigada pela companhia. Obrigada a vocês, obrigada, equipe. Estaremos aí todo dia. Beijo.